1997, o mangaka Eiichiro Oda apresentava ao mundo a história do garoto de borracha e sua tripulação de piratas. Bom, mas para aumentar a popularidade de vez desse mangá, foi lançado o anime One Piece e logo se tornou um estouro no mundo todo. Bom, mas ainda assim tinha muita gente que torcia o nariz com esse tipo de obra, por causa que era 1000 episódios, é muito caricato. Foi aí que a Netflix, em 2023, encarou a missão de transformar essa obra em um live action de sucesso. Mas como transformar esse mundo fantasioso em um mundo minimamente realista? E se eu disser que eles conseguiram? Então, para comemorar o lançamento da segunda temporada da série, nós vamos embarcar por cada arco da primeira temporada nessa maratona de vídeo e descobrir de uma vez por todas porque One Piece, a série, é a melhor adaptação de animes de todos os tempos. Fala, gente do canal Top Cine. Bom, nossa história começa, para ser mais exato, uns 22 anos atrás, na execução do antigo rei dos piratas, Gold Roger, que fala a seguinte frase: meu tesouro é de quem encontrar, pois ele dará fama, riqueza e poder. Então, vários piratas de várias regiões começaram a andar pelo mar, navegar pelo mar, ninguém anda no mar. Agora, vindo para os tempos atuais, conhecemos Luffy, um garoto com um chapéu de palha que tem a ambição de ser o rei dos piratas para dar legado ao antigo rei dos piratas, Gold Roger. Porém, o que acontece? De onde vem essa ambição desse menino Luffy em se tornar um rei dos piratas? Bom, vem de quando ele era mais novo. Ele era um grande fã, ele tinha como ídolo um pirata pacifista chamado Shanks, que dava várias lições, contava várias histórias sobre o mar, sobre como era a diversão de ser pirata, mas ele sempre entrava em contradição, porque ele queria ser o pirata desde logo cedo, que é o Shanks, falava que era muito perigoso, enfim. Numa dessas brigas dele com o Shanks, ele comeu uma Akuma no Mi. O que seria isso? Seria uma fruta que dá poderes especiais. Já do nosso menino, ele ganhou poderes de elástico. Então, ele não gostava de ser provocado e entrou numa briga com um dos piratas, que eram os piratas terrenos. E o Shanks, ele teve que salvar esse garoto, porém acabou perdendo um dos seus membros, um dos seus braços. E aí o Luffy entendeu quão perigoso ir pro mar. Aí depois o Shanks teve que ir embora do porto, do vilarejo onde estava, e falou que ia, mas vai deixar o chapéu de palha com o menino Luffy. Porque um dia esse menino vai deixar de ser um menino e virar o rei dos piratas. Agora, o garoto já crescido decide encarar a grande aventura que o mar pode trazer. Só que ele acaba se entrando em um conflito entre dois navios piratas em si. Um deles é comandado por uma grande mulher conhecida como Alvira, capitã dos piratas Alvira. E ela mantém como prisioneiro um garoto chamado Kobe, né? Um garoto muito medroso, muito covarde, que tem as emoções muito reprimidas ali. E o Luffy já chega lá dizer que vai ser pirata. E o Kobe, pirata é a coisa mais ruim do mundo, é a pior coisa que existe. E ele ajuda o Luffy a fugir dali, né? Só que aí eu viro a corda, né? E o Luffy dá umas porradas nela. Enfim, mostra suas habilidades elásticas pela primeira vez. Que é uma coisa que a gente faz na série. Como a série não tinha grande orçamento, eles botam esses efeitos elásticos do Luffy de noite, justamente para disfarçar o CGI mal feito. Mas tá, isso não incomoda muito não. A história vai crescendo. A gente conhece mais um dos protagonistas, o Zoro. Zoro, que é um caçador de pirata, que ele caça pirata para matar e para ganhar alguns trocados, né? Nami, a gatuno do bando, que é uma garota que vive roubando o seu charme para enganar o pessoal e tal. Acontece que as pessoas se encontram num bar, numa das bases da marinha, porque o Luffy quer roubar o mapa para ir para a grande rota, encontrar One Piece e tal. O Zoro acaba arrumando confusão com o filho de um dos marinheiros lá, do marinheiro Morgan do Machado, que é um cara meio egocêntrico. Ele é muito eu sou o bambambam e tal, e ele prende o Zoro. Nessa vez que ele prende o Zoro, o Luffy se comove com a situação, né? Porque o Zoro, no fundo, ele é um cara do bem, né? O realmente foi meio babaca, ameaçou uma garota lá, e aí o Luffy fala, não é legal você ficar preso. Você diz que é assassino de pirata, mas não teria outra coisa que você quer fazer e você tá escondendo por trás dessa máscara. Aí o Luffy liberta o Zoro, né? A Nami, a garota Nami, ela consegue entrar na base da marinha, ligando um cara lá. E é muito legal porque no mangá, na obra original, só temos Zoro aqui nesse arco. Sim, perdem muita coisa, mas pô, a construção é da hora, a construção é rica aqui, né? E os personagens estão muito bem caracterizados. O próprio Luffy é feito por Inagi Godoy, dublado pelo Vini Takahashi.
Cara, os caras conseguem manter o Luffy de um jeito realista, né? Não é o Luffy espalhafatoso que tem no anime, no mangá, mas é um Luffy verdadeiro, uma pessoa que, realmente essa pessoa podia existir na vida real. E, continuando a história, o Luffy vê a Nami, fala, não, eu vou ficar com o mapa lá, eles têm um pequeno conflito, mas eles conseguem roubar o grande mapa. O Morgan percebe, tem uma luta, o Zoro entra, e eles ficam amigos, entre aspas. Partindo para o episódio 2, agora, nós temos a apresentação de mais um pirata. Dessa vez é um pirata palhaço. Ele tem o nariz de palhaço. Ele é uma comédia. Ele é um vestido de coringa, com um pouco de filosofia envolvida. Aí ele escraviza as pessoas. Ele tenta confrontar o Luffy, dizendo, você é um palha, você não consegue nada. E o Luffy, não, eu sou forte, eu vou achar o One Piece. E ele também come uma fruta, que faz barabarabaro. Ele consegue se dividir em vários pedaços. Cara, é muito incrível a fotografia dessa cena. Pô, maneiro. A série consegue te cativar aos poucos, né? E como eu falei, temos o Kobe, que ficou pra Marinha. Só que o Kobe na Marinha, ele enfrenta problema, porque o pessoal viu ele com o Luffy. Aí fala, rapaz, você tá nos traindo. Eles levam uma afronta ao Kobe, não, eu quero ser muito da Marinha, o Luffy só me ajudou. Eles sempre vão trazer esse contraponto que uma hora vai ajudar a trama, né, uma adaptação da vida, que ao mesmo tempo que atrapalha, que a gente vai ver como isso atrapalha na parte do Soap, no próximo vídeo. Mas o que acontece? O Luffy, ele consegue se libertar das armadilhas do Buggy,